Obrigado, pastor. Obrigado, nosso coral de apresentação. Está cada vez melhor a coisa aqui. Está vendo que nós temos agora 2 estúdios. Temos o estúdio na sala do pastor e temos mais esse aqui que nós vamos então fazer a parte do culto. E graças a Deus, eu quero agradecer a Deus pelos irmãos que têm trabalhado bastante esses dias para montar. Quero agradecer a Humberto por todo o trabalho que ele faz de mídia. Deus é fiel, vai recompensar o seu trabalho. Também o Fernando com as edições das aulas da parte da Escola Dominical. E graças a Deus pela vida de cada um de vocês, com os talentos que Deus deu aos irmãos da nossa igreja, de podermos servir ao Senhor, onde Ele nos coloca, onde nós estamos. E não é porque você não está aqui na nossa igreja, não é porque você não está participando dessa parte do ministério da nossa igreja, de transmissão, que você também não tem um trabalho para fazer. O seu trabalho é muito importante. Onde Deus nos colocou, irmãos, é o lugar onde Deus está querendo nos usar. Então esse é o momento para nós sermos fiéis ao Senhor e servi-lo. Não só dependendo da igreja, dos cultos, mas onde quer que nos coloca, é viver a igreja de forma real, de forma prática, de modo relevante na vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque é isso que elas estão precisando. Eu quero agradecer muito as orações. Essa semana estava bem resfriado, graças a Deus era só um resfriado, e tinha muitos irmãos mandando mensagem. Eu agradeço a todos pelas orações. Estava tomando anti-inflamatório, antigripe, antifebre, xarope, e graças a Deus até ontem tinha um pouco de tosse, mas hoje já estava me sentindo bem melhor. Também eu quero dizer para você, não fique muito acostumado com o seu sofá nesses dias, sei que está sendo bem gostoso para poder estar em família, mas voltando, Deus permitindo, voltando aos cultos normais, nós temos bastante trabalho para fazer, vamos voltar com todo o nosso vigor. Então aproveite essas férias, aproveite esses dias aí de quarentena, mas logo que a gente puder estar juntos, todas as atividades, as programações dos grupos dos jovens, adolescentes, a reunião de senhoras, a reunião dos homens, temos muita coisa para fazer, muito trabalho para o Senhor, e até que Ele venha, nós possamos ser encontrados fiéis. Amém? Tenho certeza que você pode dizer um amém com todo o seu coração, com todo o seu vigor, todo o seu desejo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Esse é o versículo que eu quero começar o nosso pensamento hoje à noite, especialmente por ser Páscoa. E esse versículo é bem importante. O apóstolo Paulo ele cita, falando com a igreja dos Coríntios, 1 Coríntios 5:7 diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos orar? Querido Deus, a sua palavra é tão rica, sua palavra nos dá direção e esperança no mundo que não conhece a verdade, mas que pode conhecê-la através, ó Deus, de nossas vidas, nosso testemunho. Nos ajuda, ó Deus, hoje à noite, encerrando praticamente essa celebração que tivemos nesse dia, de adorar o Senhor, ó Deus, por ter vindo a esse mundo para dar a sua vida, para entregar a sua vida na cruz, mas ressuscitar ao terceiro dia. Te louvamos porque nesse mundo há tantas religiões, tantos líderes religiosos, mas de todos eles nós podemos encontrar o túmulo, mas do seu filho nós não encontramos. Podemos encontrar o túmulo, mas não encontramos nada lá além de pó. E por isso, ó Deus, nós podemos te adorar em verdade. Podemos te adorar, ó Deus, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, nosso entendimento. Peço a Deus, nesse momento, nos ajuda a celebrar a Páscoa que vai além dos doces, do chocolate. A Páscoa, ó Deus, que tem o verdadeiro significado, o significado, ó Deus, da vinda do seu Filho a esse mundo para nos salvar. E que nós, ó Deus, que conhecemos a verdade, possamos testemunhar disso. E aqueles que não te conhecem possam confiar as suas vidas, ó Deus, ao verdadeiro Salvador, ao único Salvador, Jesus. E é por isso que oramos e eu te peço, ó Deus, hoje à noite nos ajuda a entender o significado da Páscoa acerca daquilo que o Senhor diz na sua palavra. Nos abençoa, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem,
uma coisa interessante, nós estamos cantando vários hinos, se você notou, falando que Jesus é o Rei. Uma das coisas que mais mostram uma procura dos reis mostrarem autoridade e realeza era o uso de coroas. Se você pode buscar hoje, é muito fácil de encontrar na internet, se você colocar a coroa do rei Carlos o Grande, você vai ver que é uma coroa de 8 lados, e cada um desses lados tem uma plaqueta de ouro revestida de esmeraldas e pérolas. Um outro grande rei na história, Ricardo Coração de Leão, o rei da Inglaterra, ele tinha uma coroa tão pesada que era necessário 2 homens de cada lado para segurar sobre a sua cabeça quando ele estava usando. Também a rainha Elizabeth, rainha agora do Reino Unido, né? Ela tem uma coroa que pesa meio quilo. Ela tem cerca de 2.800 diamantes, sendo o maior deles o maior diamante do mundo com cerca de 105 quilates. Mas sabe, todas essas coroas, elas não são comparáveis a nada àquela coroa que Jesus Cristo usou. É tão interessante que Apocalipse 19:12 diz que Jesus ele tem muitos diademas. Diademas é uma palavra grega para as coroas que os reis usavam. É uma coroa diferente da que os atletas usavam, os atletas olímpicos, que era feita de louros. As coroas do Senhor Jesus Cristo são descritas em vários lugares no Novo Testamento. Por exemplo, temos a coroa da justiça, a coroa da glória, temos também a coroa da vida, a coroa de paz e também a coroa de poder. Mas de todas as coroas que Jesus Cristo usou, uma eu acredito que é a mais preciosa de todas. Essa coroa não foi fabricada de ouro, ela não foi fabricada de prata, ela não foi recoberta de joias, nem de diademas. Essa coroa ela não foi formada pelas mãos de um grande mestre artesão. Essa coroa foi feita às pressas. Foi feita pelas mãos rudes de um soldado romano. Ela não foi colocada sobre a cabeça de Jesus numa cerimônia de glória e honra, mas ela foi colocada sobre um momento de grande humilhação e zombaria. Você consegue saber a qual dessas coroas eu me refiro? Isso mesmo, a coroa de espinhos. E aí, o que é interessante é que de todas as coroas que Jesus poderia ter escolhido, essa coroa não pertencia a ele. Quem merecia usar essa coroa era eu, era você. Nós é que merecíamos sentir os espinhos, sentir a dor, o sangue escorrendo sobre nossos olhos e ouvidos. Nós merecíamos todo o peso que o pecado produziu sobre a história do mundo e do homem. Por usar essa coroa, ele se tornou a nossa Páscoa. Quando o apóstolo Paulo está citando esse versículo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, quando ele fala, pois também Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, Cristo é a nossa Páscoa. Eu tenho certeza, eu espero que você entenda que de forma nenhuma na mente do apóstolo Paulo, ele não estava pensando sobre chocolate, ele não estava pensando sobre coelho, esse não era o pensamento. O que é que estava pensando, o que estava passando sobre a mente do apóstolo Paulo? O que é que essas pessoas estavam entendendo quando ele estava falando sobre a Páscoa? Qual é o significado de Cristo ser a nossa Páscoa? Então eu tomei a liberdade hoje à noite, eu quero convidar você para ir com a sua mão na sua Bíblia, para Isaías capítulo 53, esse vai ser o nosso texto principal. Isaías 53 é um texto muito importante, um texto chave. E eu acredito que esse texto exemplifica muito bem o que era que o apóstolo Paulo estava entendendo e o que as pessoas estavam entendendo quando ele disse Cristo é a nossa Páscoa. O que significa isso? Então eu tomei a liberdade, Humberto vai me ajudar, eu fiz um acróstico com a palavra Páscoa, e baseado nos versículos do capítulo 53 de Isaías. E eu quero olhar com você aqui algumas palavras que nos ajudam a entender o que a Páscoa bíblica significa. O que é o significado de Cristo ser a nossa Páscoa? O que é que Deus estava entendendo, o que Ele queria que nós entendêssemos quando Ele disse que Cristo é a nossa Páscoa? A primeira coisa que nós podemos encontrar
está no versículo 6. Então a primeira letra é a letra P. Isaías 53, versículo 6, diz assim: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quero destacar essa frase. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Iniquidade significa ausência de justiça. Ausência de justiça própria. Nota interessante nesse versículo, há várias palavras-chave, bem interessante aí. Nota, todos nós, cada um de nós todos. Isaías, ele quer deixar bem claro, ele quer deixar bem específico que o perdão de Jesus Cristo, a dívida que era nossa, foi colocada sobre ele. Por causa da sua inocência, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Por isso, então, perdão concedido. Páscoa, a primeira coisa é um entendimento, o significado de que Deus concedeu perdão. Perdão significa que não tem mais culpa sobre as nossas transgressões, sobre os nossos pecados. Deus, ele não está mais contabilizando isso, porque tudo isso foi resolvido. Nós vamos olhar na medida que a gente for um pouco mais para frente, como um pensamento vai ligando com o outro. Mas o pensamento do perdão é muito importante. Cristo é a nossa Páscoa, porque ele levou sobre si a nossa injustiça. E aí ele pode, então, Deus nos conceder perdão e nos conceder justificação. Em Cristo nós podemos encontrar perdão. Não há mais culpa pelo pecado. Você sente culpa dos erros, das escolhas, da sua vida? Em Cristo você pode encontrar o pleno perdão. Eu não posso conceder para você perdão. Eu posso conceder perdão de relações, relacionamentos, de falhas mútuas. Mas o perdão de Deus, somente Deus pode conceder. E Ele está pronto para lhe conceder. Na verdade, Ele já concedeu. Em Cristo Jesus, na cruz, Ele fez isso. E Ele está pronto para recebê-lo. E por que não ir até Ele, então, para receber? Cristo é a nossa Páscoa. Segunda coisa que Isaías nos diz, que nos ajuda a entender, está no versículo 3. Olha comigo aí no versículo 3. Segunda coisa é o amor demonstrado. Isaías 53, versículo 3. Olha que interessante. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e nós não nos importamos. Aqui no vídeo você está vendo, estou usando a nova versão transformadora. Mas você pode seguir na sua versão que você tem, é o mesmo sentido. Como é que nós podemos saber que Deus realmente se importa conosco? Como é que você pode saber que Deus não simplesmente criou todas as coisas e foi embora? Arrumou as malas dele, fez o mundo girar e os outros planetas, deixou as coisas em ordem e disse, olha, tem outras coisas para fazer, outros universos para cuidar. Como é que nós podemos saber que Deus se importa com esse mundo, justamente nesse momento que nós estamos vivendo, de leste a oeste, do extremo do ocidente até o extremo do oriente, que Deus ele se importa comigo, ele se importa com você. A maior demonstração que Deus se importa é Jesus Cristo. Olha que destaque no versículo 3. Homem de dores. Jesus é o homem, Deus encarnado. Nota que a sua vinda não foi numa gloriosa vinda como rei. E realmente Isaías, ele apresenta o que é chamado os dois veios, as duas raízes. Ele apresenta Jesus como rei triunfante que viria para reinar, mas ele mostra também o rei sofredor, o Messias sofredor. Interessante que o judeu ele acabou não querendo ouvir essa parte. Ele queria ouvir como nós somos muitas vezes hoje, né? Nós queremos só as partes boas, ninguém quer ouvir a parte ruim da mensagem. E é interessante que a Bíblia diz que o Messias iria vir para sofrer. E nesse versículo, quando fala homem de dores, Jesus Cristo ele veio e ele foi desprezado, rejeitado, humilhado.
A primeira vinda de Jesus Cristo foi numa vinda humilde. Foi a vinda de Jesus para vir e buscar e salvar o que se havia perdido. E isso é a maior demonstração de amor. Não havia nada em nós que merecêssemos alguma coisa de Deus. Nenhum bem em nós, nenhuma qualidade, nenhuma aptidão. Tudo que nós pudemos fazer é reconhecer o amor de Deus demonstrado por nós. As pessoas, conforme Isaías diz, e olha que foi escrito centenas de anos antes, o que as pessoas tiveram foi aversão e falta de respeito ao Filho encarnado. Quando Paulo diz Cristo é a nossa Páscoa, ele está dizendo que Deus demonstrou o seu amor através da entrega do seu Filho, para que ele pudesse assumir a forma humana e viver nesse mundo junto conosco, viver o que você viveu. Por isso ele pode entender bem as lutas que você enfrenta. Hebreus 4 diz que ele passou por todas as coisas, mas sem pecado. Ele pode compreender as lutas, as dificuldades, os anseios. Ele se tornou nosso modelo e o exemplo que nós podemos olhar e entender que Deus nos ama. Então, quando Paulo falou Cristo é a nossa Páscoa, ele falou essa segunda coisa. A mente do significado bíblico é que Deus demonstrou o seu amor enviando o seu Filho para esse mundo. Terceiro elemento aqui, significado da Páscoa, nós vamos encontrar aqui no versículo 5. Páscoa não é somente o perdão concedido e o amor demonstrado, mas como que ele fez isso? Através do sangue derramado. Olha comigo aí no versículo 5. Eu quero destacar especialmente essa expressão. Eu vou ler no versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nota essa parte do versículo. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Transpassado é uma palavra bonita, né? Mas é o termo significado que ele foi atravessado. Ele foi furado de lado a lado. Você sabe que uma das cenas da Páscoa, da crucificação de Jesus, é que Jesus teve as suas mãos e seus pés atravessados por pregos. Lucas 24, 39 relata isso. Mas não somente isso, o seu lado foi também atravessado com uma lança. João 19, 31 a 37 são os relatos da Páscoa. Eu espero que, se você não leu hoje com a sua família, durante o dia da Páscoa, que você possa fazer isso ainda. Na cruz, Jesus, ele mostrou a seriedade do nosso pecado. Esse é o ponto. Nosso pecado é tão sério que custou a vida de alguém completamente inocente. Você entende isso? Eu vou ser sincero para você, eu não sei se eu consigo entender isso. Porque a dimensão do nosso pecado muitas vezes não é tão real para nós. Porque se fosse real, nós teríamos mais cuidado com nossas escolhas. Uma atitude mais séria com as decisões que nós tomamos em cada dia. Não só com nossas vidas, mas com a vida de nossa família, daqueles que estão ao nosso redor. Debaixo da lei de Moisés, as ovelhas, elas morriam pelos pastores. Mas pela graça, o bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas. Isso é o significado de Páscoa. Você nota como é tão menor você comparar a Páscoa com chocolate? E eu não tenho nada contra isso, eu gosto muito de chocolate. O pastor Paulo gosta muito também. Mas a Páscoa é muito mais do que isso. A Páscoa, ela não foi uma coisa doce. O significado de Páscoa é algo que realmente deve ter um gosto de um peso. Para você ter ideia, quando os judeus celebravam a Páscoa, eles tinham que, uma parte de toda a cerimônia judaica era comer ervas amargas e tomar aqueles elementos amargos para sentir algo bem real, bem palpável para eles. Deus colocou dessas maneiras para ajudar o povo, formas bem claras, né, lúdicas. Eles podiam apalpar, pegar, sentir. Irmãos, nós devemos nos aproximar disso também, desse sentido, desse significado de Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, porque Ele entregou a sua vida
para morrer por nós. Você já desfrutou desse relacionamento com Deus que Ele agora abriu? Porque esse é o quarto ponto que Isaías nos apresenta. Por causa do sacrifício de Cristo, o que Ele fez? Ele abriu um novo caminho. Olha comigo aí, olhando na sua Bíblia, versículo 6. Nosso quarto ponto é o caminho que Deus preparou. Próxima tela, por favor, Berto. Caminho preparado. Olha que interessante. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nota essa expressão, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Como ovelhas, nós nascemos nesse mundo com uma natureza que nos impele a nos desviar do caminho. Nossa tendência natural é não andar no caminho, é andar do modo como nós consideramos o caminho certo. Interessante que o Provérbios diz que o homem ele olha para o seu próprio caminho, ele estabelece seus próprios caminhos, mas Deus é quem dirige os passos. Precisamos olhar para o que Deus diz, qual é a maneira correta de dirigir nossas vidas, de andar. Deus ele não somente deu seu Filho por nós, mas nos deu a sua palavra para nos ajudar a entender qual o caminho é esse, de que maneira que nós vamos andar. Nós nascemos pecadores e vivemos como pecadores. Como pecadores nós fazemos o que um pecador faz de melhor. O que faz um pecador? Pecadores pecam. Nós somos pecadores por natureza, nós somos pecadores por escolha. Mas por causa de Cristo, por causa do seu sangue derramado, por causa do seu amor demonstrado, do perdão concedido, nós agora podemos encontrar um caminho. Nós não precisamos mais andar no caminho largo que conduz à perdição. Lembra desse texto, desses versículos? Mas há um caminho estreito que conduz à vida eterna e é por ele que nós podemos andar. É olhar para esse caminho, e esse caminho tem um nome, é Jesus Cristo. Nós oramos hoje de manhã, nós estávamos tendo um tempo bem gostoso de café interativo, essas coisas interessantes, eu acho tão interessante que Deus está fazendo. Nós vivemos num tempo que temos tantos recursos para termos contato uns com os outros. Então fizemos uma live interativa hoje de manhã em família, junto com os irmãos. Eu sei que teve vários irmãos que não puderam se conectar, mas estavam lá, mandaram fotos do seu café. Graças a Deus pela sua comunhão, estar em Cristo juntos, celebrando com a sua família, olhando para as Escrituras, olhando para a vinda de Jesus. E eu estou falando isso porque é tão interessante para olhar como nós podemos encontrar não só nesse caminho, a direção de Deus de uma forma tão plena. Em nossos dias, Deus está fazendo algo incrível, eu não sei se você consegue perceber isso. Eu estava falando com o pastor Paulo esses dias, em casa também. Você já parou para pensar que Deus ele é tão gracioso, ele é tão maravilhoso, imensamente bom, que ele está trazendo um tempo no mundo inigualável, o mundo inteiro está praticamente parado. Nós temos a mensagem sendo pregada e preparada por pastores, não só os grandes pastores, os grandes estudiosos da Bíblia, e graças a Deus por pessoas assim, mas nós temos pastores humildes, pastores simples, pastores que estão lá na luta do seu campo, pastores que estão com o seu povo, na sua aldeia, no seu vilarejo, do extremo da China, no Japão, em todos os seus lugares, estão fazendo vídeos, estão fazendo áudio para alimentar seu povo, mas sabe, isso é um legado que vai ficar, porque a igreja vai ser tirada desse mundo. O Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar como Senhor. Mas ele está deixando a sua mensagem para que todos possam ouvi-la. Nós temos em várias línguas, nações. Eu estava pensando no pastor Amiá, que é o nosso missionário na Índia. Ele está aqui no Brasil, nesse momento da história, está junto com o pastor Jefferson, e ele está fazendo áudios na sua língua indiana, e alguns em inglês, e o pastor Jefferson está traduzindo, e eu fico pensando que talvez Deus é tão bom que o pastor Jefferson traduz para nós, para a nossa língua portuguesa, mas pense em quantos indianos que estão morando em nosso país, que podem ver um homem do seu próprio povo pregando a mensagem na sua língua. E Deus, isso só é uma janela de muitas coisas que Deus está fazendo nesse momento.
Irmãos, há um caminho e nós podemos testemunhar desse caminho nesse momento, para que pessoas possam conhecer o significado de Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa porque Ele abriu um novo e vivo caminho que leva para Deus. Estava falando hoje de manhã, nós estávamos falando, o pastor Paulo disse, há tantas religiões nesse mundo, mas você não vai encontrar no túmulo de Jesus nada além de pó. E sabe que cristianismo não é uma religião. Cristianismo é uma pessoa. É Cristo. Ele é o caminho. Jesus falou em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. Eu sei que talvez você está me ouvindo, você tem outras opções, tem aprendido na sua vida, na sua infância, que há um jeito de chegar até Deus. Olha, aquela frase, todos os caminhos levam a Roma. Pode até ser que todos os caminhos levem a Roma, mas para o céu só tem um caminho, e esse caminho é Jesus. Cristo é a nossa Páscoa, Ele preparou o caminho. Você já entrou para esse caminho? É tão simples. Fala isso para Ele. Diga para Ele na sua oração, fala para Ele, é a pessoa mais importante para dizer, Senhor, eu quero andar nesse caminho. Eu te aceito como meu Salvador, como meu Senhor. Que o Senhor seja a minha Páscoa. Uma família hoje de manhã estava testemunhando, tinha uma experiência de muitos anos na igreja, vivendo junto, perto do Evangelho, mas eles não conheciam o significado verdadeiro, claro da Páscoa. Que bênção que hoje eles puderam celebrar. Mas isso pode ser também na sua vida, na sua família. Siga por esse caminho. Cristo é o caminho. Mais uma, aqui Isaías caminhando, mais um significado da Páscoa, no versículo 7 agora. Isaías 53, versículo 7 diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quero destacar essa frase. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Quero destacar aqui a obediência voluntária do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você reage quando você é acusado injustamente? Eu tenho uma filha, Diana, tem 18 anos, e uma das coisas que sempre é algo interessante da atitude dela, se tem algo que, quando ela não fez, e ela é acusada de modo injusto, ela ficava muito brava, desde a infância. Então, às vezes tinha algum problema, a professora chamava a gente, e eu falava, Diana, você fez isso? Ela, pai, eu não fiz isso, eu juro para você, eu não fiz isso. Com lágrimas nos olhos. E aquela indignação por ser acusada de modo injusto. Pense sobre o Senhor Jesus Cristo. O texto diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele agiu como um servo. Ele não tinha permissão. O servo, ele não tinha permissão para retrucar, mas ser submisso ao seu Senhor. Jesus Cristo, ele era o rei. Ele é o rei. Mas nota, ele colocou uma coroa que não era para ele usar. E o que ele fez? Jesus foi um servo submisso à vontade de Deus. Nós temos vários versículos, como Jesus ficou calado. Ele ficou calado diante de Caifás, Mateus 26. Ele ficou calado diante dos principais sacerdotes e escribas, Mateus 27. Diante de Pilatos, o governante, João 19. Diante do rei Herodes, Lucas 23. Ele não falou nada quando os soldados zombaram dele e o espancaram, 1 Pedro 2, 21 a 23. E todo o julgamento do Senhor Jesus Cristo foi um julgamento ilegal. Mas assim como um cordeiro, ele não abriu a sua boca. João 1, 29 diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, ele é a nossa Páscoa. Quando Paulo disse, Cristo é a nossa Páscoa, o significado que ele estava dizendo é que Cristo, ele foi obediente voluntariamente. Tudo isso para uma razão, para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar, para trazer nós em condição de um relacionamento de novo com Deus. Um relacionamento agora vivo e verdadeiro. Não mais baseado em obras mortas, Efésios capítulo 2, mas em vivo relacionamento com Cristo. Você pode imaginar um Senhor tão grandioso como o nosso Rei, como Jesus, que de modo tão humilde e voluntário se dispôs
para alguns pode ser o maior símbolo de fraqueza, mas só um grande rei poderia se submeter de tal forma para que o seu povo fosse salvo. Esse é o grande amor do Senhor Jesus Cristo, obediente de modo completo e total. E nós chegamos então a uma última coisa, a última palavra, a palavra A. E é tão interessante que eu quero que você olhe agora no capítulo 52 de Isaías. Você está aí do lado, é o último versículo. O que é interessante desse versículo, porque é Deus fazendo uma afirmação de Jesus. Eu quero olhar com você do versículo 13 até o versículo 15. Olha aí na sua Bíblia, por favor. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado, elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Versículo 15. Assim causará admiração às nações. Os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Nota essa expressão do versículo 13. Será exaltado e elevado, e erguido, muitíssimo exaltado. A versão atualizada diz, será exaltado, elevado e será muito sublime. Na manhã de 29 de maio de 1953, dois alpinistas, dois senhores, chamados Hillary e Norgay, eles conquistaram o monte mais elevado desse mundo, o Monte Everest, o ponto mais alto do nosso planeta. Se eu posso ilustrar o que acontece aqui em Isaías 53, é o que o capítulo 52 está preparando para introduzir o capítulo 53. Isaías 53 é até hoje e será para sempre algo que ninguém nunca poderá conquistar. O Monte Everest da Escritura. Nenhuma realização nesse mundo poderá suplantar o que Jesus Cristo realizou. Por isso a letra A é a adoração completa. Esse é o nosso Rei. É isso que Páscoa significa. Adoração completa e total ao Senhor. É isso que Páscoa representa. Cristo é a nossa Páscoa porque Ele é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a nossa completa adoração. Você está pronto para adorar o Senhor? Eu sei que há muitas coisas ao nosso redor que competem pela nossa atenção, pelas nossas preocupações, até mesmo pela nossa atenção até além daquilo que nós deveríamos ter. Mas nós precisamos olhar para aquilo que realmente é importante e relevante. Cristo, o Senhor. Páscoa significa que Jesus tomou a nossa coroa e hoje Ele está oferecendo uma coroa para você. Ele oferece uma coroa para nós. É a coroa da vida. Você já recebeu essa coroa? Por que não viver uma vida digna da coroa que Jesus preparou para você? Celebre a Páscoa dentro do verdadeiro significado da Páscoa, com a alegria que a Páscoa exige. Cristo já ressuscitou. Cristo Jesus é o Senhor. E esse nome é santo. Santo porque é distinto, é completamente separado. Você está pronto para adorar ao Senhor nessa Páscoa, de acordo com esse significado? Meu desejo, nosso desejo como igreja, é que você possa dizer sim. Eu quero adorar o Senhor. Eu estou adorando o Senhor, de acordo com o verdadeiro significado da Páscoa. Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus, a Escritura é tão incrivelmente completa e ao mesmo tempo tão simples. O significado de Páscoa não é algo difícil para entender. É o resumo de toda a obra do seu Filho nesse mundo. Nos ajuda, Deus, a viver dentro do significado verdadeiro que o Senhor planejou quando enviou o seu Filho a esse mundo. Que nós pudéssemos compreender de modo claro a vinda do seu Filho a esse mundo. De ter entregue o seu Filho para que nós pudéssemos então encontrar vida. Através da vida de Cristo, nós podemos encontrar no seu santo nome, o nome digno de ser adorado, de ser louvado. Que nós, ó Deus, possamos fazer isso com nossas vidas. E é por isso que eu te louvo agradecido
pela sua palavra e podemos entender essa palavra e viver ela. É por isso que eu louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.